Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós iremos aprender a palavra do Senhor, a qual se encontra em 1 João, no capítulo 4, que tem por título Os Falsos Profetas. Bom, bora lá? Vamos abrir a sua palavra junto comigo para nós estudarmos a palavra do Senhor? Amém. Amados, não creeis em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se levantam no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, tá? O qual já está no mundo, tá? O qual já ouvistes que já está no mundo. Aí no versículo 4, João vai falar: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, tá? No versículo 5, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não os ouve. Nisto conhecereis nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Observamos em que João, ele traz uma alerta para a igreja, uma alerta dos falsos profetas que estariam infiltrados na igreja do Senhor, estariam ali no meio do povo de Deus. E o que esses falsos profetas estariam fazendo no meio do povo de Deus? Simplesmente no versículo 1, João vai falar bem assim, ó. Porque já os falsos profetas se têm se levantado no mundo. Para quê? O que profeta faz? Profeta, ele profetiza. Então João está trazendo o quê? João está trazendo uma alerta para a igreja do Senhor. No versículo 1, não creis a todo o Espírito. O que João estava querendo dizer, não dê ouvido, não é para você crer em todo o Espírito que vier profetizar. Por quê? Porque os falsos profetas também profetizam. Os falsos profetas também falam, né? Profetizando para quê? Para tentar enganar o povo de Deus. Então, quando João fala, fala bem assim, mas fazei prova dos espíritos, para ver se são verdadeiramente o Espírito de Deus, para ver se são de Deus. Para quê? Para que vocês não sejam enganados. Então é uma alerta que João está fazendo para a igreja do Senhor que está no mundo, que somos eu e o irmão, somos nós, né? Somos eu e você. Então João está trazendo uma alerta. Olha, os falsos profetas, eles estão infiltrados no meio da igreja, no meio dos escolhidos, no meio dos verdadeiros profetas de Deus. Então, esses falsos profetas se infiltram no meio da igreja para profetizar mentiras, enganos, para tentar enganar o povo de Deus. Mas João, ele vai dar um direcionamento para a igreja,
ele vai falar, olha, vocês têm liberdade de fazer prova com Deus, de ter a certeza se é o Espírito Santo que está falando. Vocês podem orar e perguntar, Deus, é o Senhor que está falando conosco? E então Deus vai responder, tá? Deus com certeza vai responder. Por quê? No versículo 2, João vai dizer, nisto, quando João fala nisto, João está falando, quando Deus te responder, né, você conhecereis o Espírito de Deus. Tá vendo? Então, quando nós fazemos prova com Deus, Deus nos responde. E quando Deus nos responde, nós vamos conhecer verdadeiramente a voz do Espírito Santo de Deus, tá? E no versículo 2, a parte B, João vai escrever bem assim, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse espírito é do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O que João está falando para a igreja ainda no versículo 2, João está dizendo, olha, eu vou deixar para vocês uma característica, eu vou deixar para vocês uma alerta. Para quê? Para vocês observe, preste atenção, olhe para o comportamento desse profeta que diz e que está profetizando aí mentira e enganando o povo, tentando enganar o povo de Deus. Observe o que ele fala. Se ele confessar que Jesus Cristo veio em carne, nesse você pode confiar. Agora, se ele negar que Jesus Cristo não veio em carne, esse você não confia. Porque quando João está falando que Jesus Cristo veio em carne, João está trazendo o ministério de Jesus. João está trazendo a promessa de Deus lá no Velho Testamento, a qual Jesus nasceria de uma virgem, a qual Jesus seria tentado pelo adversário, a qual Jesus iria exercer seu ministério, a qual Jesus iria padecer por nós, a qual Jesus iria morrer na cruz do Calvário. Então, quando João fala aquele Espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne, João está falando da cruz, João está falando da morte, João está falando do sangue de Jesus derramado, porque era necessário Cristo vir em carne para que o seu sangue fosse derramado. E quando o seu sangue foi derramado na cruz, Jesus Cristo ali, ele pagou, né, o alto preço, o maior sacrifício. Então nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais como antigamente era. Jesus já morreu por nós. O sangue dele já nos limpou de todo pecado. Então, o anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Em outras palavras, o anticristo, ele não confessa que Jesus morreu por nós. Ele não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não confessa que Jesus Cristo padeceu por mim e por você. Ele não confessa que Jesus veio da Virgem, tá? Então, nós temos que ter esse discernimento. João deixou esta alerta. Para quê? Para nós observar, para nós prestarmos atenção, tá? Porque esse capítulo, né, da Bíblia fala no tempo de hoje. E daqui a pouco vai vir o tempo dos nossos filhos, dos nossos netos, e esse sistema do anticristo está cada vez mais avançado. Observamos como andam as coisas no mundo. A vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Então, quanto mais ele acelerar o seu sistema, quanto mais ele tentar enganar o povo de Deus, melhor para ele. Melhor para ele. Então, nós temos que estar atento
a estas coisas. Primeiro nós temos que fazer prova de Deus, para perguntar, Deus vem do Senhor? Depois nós temos que observar o que o Espírito, o que a pessoa está falando. Porque o que a boca fala, o coração está cheio. Se a boca fala mentira, é porque o coração está cheio da mentira. Se a boca fala palavras torpes, é porque o coração está podre, tá? Então nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ser observadores, né? Conheceremos a árvore pelo seu fruto. Quando você chega perto de uma árvore que ela está cheia de fruto, qual é a sua primeira atitude? Observar. Uau, que árvore maravilhosa! Com certeza é um pé de manga, com certeza é um pé de uva. Nós conhecemos a árvore porque ela dá o seu fruto. Então, quando o servo do Senhor, ele dá o fruto do Espírito Santo, automaticamente nós vamos saber, este é o Filho de Deus, esses são os filhos de Deus, esses são nascidos de Deus. Então, toda árvore que dá mau fruto, você vai falar, é fruto do maligno, é obra da carne, né? Esse fruto aí não procede de Deus, né? É um fruto de mentira, é um fruto de engano, é um fruto de inveja, de porfíria, de ira, de prostituição, de bebedice, de idolatria. Então isso não procede de Deus. Nós temos que observar, assim como nós observamos uma árvore, nós conhecemos a árvore pelo fruto, nós conhecemos a flor, né, pela qualidade que ela dá, um pé de flor, pela qualidade, você vai saber qual o tipo de flor que é, qual o tipo de rosa que é. Então, nós temos que ser observadores, tá, meus irmãos? Então, no versículo 3, pulando para o versículo 3, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este espírito é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Só a parte B no final, eis que já está no mundo. Então quer dizer, ele já está presente, sempre esteve presente. Olha a época a qual o nosso irmão João escreveu essa parte, essa epístola para nós, consertando. Há muitos anos atrás, há quase 2000 anos atrás ele escreveu. E mesmo assim, né, nós temos que estar atento a esse sistema do anticristo que já está no mundo, que já está operando no tempo de hoje. E pode passar essa geração e ele pode operar no tempo dos nossos filhos e dos nossos netos. E nós precisamos ter esse ensinamento, passar esse ensinamento para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós precisamos passar esse ensinamento para os nossos familiares, tá? E no versículo 4, João vai falar: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João vai nos animar, vamos se dizer assim. João vai trazer uma esperança nesse versículo 4. Ele vai falar: filhinhos, né? Vocês é de Deus. Vocês já têm vencido o anticristo. Vocês já têm vencido o maligno. Vocês já têm vencido o adversário. Por quê? Porque eles habitam no mundo. Mas o que habita dentro de você é maior do que o que está no mundo. Então João está falando, o poder que opera dentro de você, o Espírito Santo que move dentro de você é maior do que o sistema que ele tem implantado no mundo, é maior do que a mentira, é maior do que essa idolatria, é maior do que essa bebedice, é maior do que a negação que Cristo é o Filho de Deus, é muito maior. É muito maior com o sistema que ele vem querendo implantar, de querer açoitar a igreja do Senhor,
de querer enganar o povo de Deus. Então é maior. E o que o nosso irmão João está falando é que nós já vencemos. Nós não podemos ter medo. Hoje, no tempo de hoje, muitas pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas estão preocupadas. Veio o Covid, muitas pessoas entrou no colapso, depressão, angústias, tristezas. Muitos perderam seus familiares, né? Perdemos muitas pessoas também no meio evangélico, né? Deus escolheu muitos dos seus. Então as pessoas, elas estão desesperadas, né? Agora a nossa inflação está alta, né? Você vai no supermercado, as coisas estão superfaturadas, né? Vamos dizer assim, como é o que todo mundo comenta. Você vai, a gasolina, né? O petróleo está superfaturado. Então é o sistema do anticristo que já está operando, que já está aí manipulando o mundo, tá? Imagina daqui 5 anos, imagina daqui mais 10 anos, tá? Então nós que somos de Deus, isso que João vai dizer, nós que somos de Deus, nós já vencemos, nós já temos vencido em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não andamos com o sistema do mundo, nós andamos pela fé em Jesus. Nós andamos em acreditar que em breve Jesus Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja para o céu. Então, meus irmãos, aqui no versículo 4, na parte B, João vai nos alegrar, vai nos dar uma certeza, porque maior é o que está com vós. João estava falando de nós, do que o que está no mundo. João estava falando de nós, maior o que está em vós. Ele poderia falar, maior o que está em nós. Não, João não falou isso. João falou, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós precisamos tomar posse dessa certeza. Vamos sofrer? Vamos. Vamos sofrer perseguições? Vamos. Até Cristo voltar, sofreremos dores de partos. Mas nós temos a certeza que nós já vencemos, porque maior é Deus que está conosco. Maior é o poder de Deus que habita em nós. Maior é o Espírito Santo de Deus que ainda está sobre a terra, que nos guarda. Que o Espírito Santo ainda está conosco, tá? E nos guarda, nos livra, nos protege, nos alerta, ao tempo todo está falando conosco, tá? No versículo 5, do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo o ouve. Outra alerta que João nos dá, eles são do mundo, eles falam como o mundo, e o mundo que fala igual eles, ouve eles. Entendeu? Observamos a maneira da pessoa falar, o comportamento da pessoa. Será que esse falar dessa pessoa está sendo como falar de Jesus? Está sendo como as instruções de Jesus, os sermões de Jesus? Está sendo como com base a palavra de Deus? Então nós que somos servos do Senhor, nós temos que observar o falar. Se o falar dessa pessoa for falar das coisas deste mundo, não tem nada com Deus. Não tem nada. Só fala no dinheiro. Só quer dinheiro, posições aqui na terra, né? Só fala em idolatria, em prostituição. Agora temos uma lei liberada de aborto, né? São a fala do mundo, são a fala do anticristo. E nós temos que observar isso.
Nós somos de Deus. E todo aquele que é de Deus fala com a mente de Cristo. Por isso que nós temos que estar revestidos das armaduras espirituais. Por isso que nós temos que estar revestidos do capacete da salvação, meus irmãos. Da couraça. Para que nossa mente, nosso peito, né, venha estar revestido. Nosso sapato. Preparação do evangelho para quê? Se os nossos pés se cansarem da caminhada, nós temos que estar calçados do sapato. Para continuar. Não podemos, se parar, piora. Para continuar. Então, observamos o que o João vai falar no versículo 6. Nós, aí ele aponta para nós. Quando ele fala para vencer, ele fala a vós, aponta para o futuro. Mas quando ele fala no versículo 6, nós, ele está englobando ele e os apóstolos e a igreja daquela época. Ele fala, nós somos de Deus. Tá vendo? Ele fala que nós, a igreja do tempo de hoje e a igreja do tempo passado, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve. E aquele que não é de Deus, não o ouve. Nisto, conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Observa. Aquele que conhece a Deus, ele para ouvir Deus. Aquele que não conhece a Deus, só a parte A, ele não ouve a palavra de Deus. Uma outra advertência a advertência que João nos dá, uma advertência chamando a nossa atenção. Chamando a nossa atenção. Aquele que é de Deus, ele tem prazer, de ouvir a palavra de Deus. Aquele que é de Deus, ele tem prazer de orar. Aquele que é de Deus, ele tem prazer de se consagrar, de jejuar, de fugir do pecado. Aquele que é de Deus tem relacionamento com Deus. Ele faz prova do Espírito, como diz aqui no versículo 1. Ele prova, ele tem intimidade, ele ouve, ele conhece a voz de Deus. Jesus vai dizer, eu conheço as minhas ovelhas e delas também sou conhecido. Ei, eu chamo elas pelo nome e elas me seguem. Olha que palavra maravilhosa que Jesus está falando. Significa que Jesus tem relacionamento com a sua ovelha, com a sua igreja, com a sua noiva. Significa que todo aquele que é de Deus conhece quando Deus fala. Conhece quando vem de Deus. Esta palavra veio de Deus. Eu sei que é Deus que está falando comigo, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que é de Deus. Pode confiar que é de Deus. Mas aquele que não dá credibilidade à palavra de Deus, ele não ouve Deus. Não adianta, não adianta. Hoje, muitos estão negando Jesus. Muitos. Muitos estão negando a palavra de Deus. Muitos estão virando as costas para Deus. Hoje, muitos estão virando. Mas, olha o que João falou. Esses não se preocupam. Não são de Deus. Porque aquele que ama a Deus, ele tem prazer
de buscar a Deus e ouvir a Deus. Ele tem prazer de estar na presença de Deus. Ele tem prazer de se consagrar a Deus. Ele tem prazer de se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, e saber que é Deus que faz vencer o sistema deste mundo, o anticristo, o adversário das nossas almas. A parte B, para nós finalizarmos, diz: nisso conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse espírito, João está dizendo que é o espírito do profeta, porque o é menor, é minúsculo. Quando o é maiúsculo, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós temos essa intimidade, esse relacionamento com Deus, olha o que João vai falar. Nisto conheceremos, ele se engloba também. Ele não está falando conhecerão futuro, ele está falando conheceremos, presente também. Ele está falando eu aqui no futuro e ele lá no passado, que para ele que para ele, o que para mim hoje é passado, lá para ele era presente, que ele estava escrevendo. Hoje para mim é presente, tá? Mas para o meu neto, para os meus filhos, vai ser o quê? Lá vai ser presente. Já eu vou ser passado. Então, nisso, conheceremos. Ele se engloba também junto com os discípulos, junto com a igreja. Se o Espírito, com letra menor, ele quer dizer o Espírito do profeta, o que o profeta está profetizando é verdade. É da verdade. Ou se é do erro, ou se é da mentira, ou se é do anticristo, ou se é do mundo, ou se é da enganação. E sabemos que o adversário, ele opera nessa área da mentira, da enganação, tá? Da bebedice, na destruição de almas e de vida. Eu quero finalizar aqui, meus irmãos. Eu quero finalizar com apenas 2 pedaços, que vai dizer, no versículo 1, que vai dizer: mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Vamos ter essa intimidade com Deus. É os 2 capítulos, né, os 2 versículos, que eu quero fechar com chave de ouro junto com os irmãos. Provai para ver se o Espírito é de Deus, porque há muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, prova se vem realmente de Deus, para nós não sermos enganados pelo anticristo e perdermos a nossa salvação, para nós não perdermos a comunhão com o Espírito Santo. E o versículo 6, nós que somos de Deus, ouvimos a Deus. Entendeu? Nós que somos de Deus, ouvimos a Deus. Então, o que acontece? Fazemos prova de Deus e esperamos Deus responder, porque muitas das vezes as pessoas fazem prova de Deus e não dá tempo para Deus responder, meus irmãos. Não dá tempo para Deus se manifestar. Às vezes fazemos prova com Deus, não é Deus, e começamos a querer, entendeu? Tirar nossas próprias conclusões precipitadas. Então eu quero fechar com esses 2 versículos, fazer prova de Deus, tenha cautela, tenha paciência. Por quê, irmã Aline? Porque há muitos falsos profetas que já estão no mundo, já estão operando. Então faça a prova com Deus, faço, mas também espera a Deus responder. Aqui no versículo 6, ouve a Deus primeiro. Tem causas, tem necessidades que Deus responde de imediato. Tem causas, tem necessidade que Deus, demora mais um pouquinho para responder. Tenha paciência.
Não se deixe ser enganado. Não saia atropelando tudo, não passa na frente de Deus, porque isso é perigoso. Pode comprometer a sua salvação, pode comprometer a sua vida. Você pode cair no engano, você pode cair no engano do anticristo. Então essa é a palavra de ensinamento a qual o Senhor nos entregou neste dia, nessa tarde, nesta noite, nessa madrugada, não sei que hora que você vai ver, né, ouvir, mas eu quero que você tome posse dessa palavra. Deixe essa palavra ser plantada dentro do seu coração, como uma boa semente que caiu em terra boa e deu frutos, cresceu e deu frutos. Deus que abençoe a vida dos irmãos. Breve estaremos aqui novamente, eu e você, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para fazer mais um vídeo da Palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.